aqui do Instituto há uns 2 anos mais ou menos. Estou no penúltimo ano da faculdade de enfermagem, lá em Passos, atualmente eu estou morando lá. Aí vai para o parentesco, né? Eu sou filha daquela moça de rosa ali, eu sou neta daquela senhora que está de preto ali, né? E sou namorada do moço que está lá com as crianças. Né? Bom, e hoje, né, tá então devidamente apresentada, apesar que um pouco aí, né, todo mundo já me conhecia, pelo menos de vista, eu ficava maculada de lá, né, com as crias do povo aqui. Bom, então hoje chegamos à nossa última aula do Mar Adentro, onde a gente vai tratar de uma pergunta: é possível ser santo? Então, a minha aula hoje vai ser toda baseada realmente em perguntas. É possível? Tá? É possível ser santo? Mas antes da gente começar aí, né, entender se é possível ser santo, vocês viram que na cadeira, na mesa de vocês aí, tem uma folha em branco, né? Todo mundo trouxe caneta? Não? Eu tenho caneta aqui para emprestar. Vai passando a bolsinha aí, você vai pegando caneta. Por que eu tô falando pra vocês pegar a caneta? Se caso vocês quiserem anotar alguma coisa, essa folha é de vocês, tá? Vai ficar para vocês. Então, tudo que vocês quiserem anotar, quem quiser rascunhar, fazer alguma coisa, pode, né, usar aí essa folha, tá? Bom, então vamos tratar aí da nossa pergunta. É possível ser santo? Para a gente responder essa pergunta, eu vou começar com um artigo, né, um parágrafo do catecismo, que também tem um trechinho na Bíblia, para a gente ficar bem respaldado, né, para não ter dúvida. Então, olha só o que o parágrafo 2013 fala. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todo mundo aí já deve ter visto alguma vez, né, na missa, ou às vezes alguma pregação que fala: sede santo porque o vosso Pai, né, do céu é santo. Obrigado. Sede santo porque o vosso Pai do céu é santo. Ou seja, a nossa pergunta ela já está respondida. É possível a gente ser santo? É, porque Deus mesmo falou. Jesus já falou: ó, sede santos como o vosso Pai é santo. Não tem como isso dar errado. Então, basicamente, a gente podia terminar a aula agora e começar o gadinho, entendeu? Tipo, é possível ser santo? É. Só que, né, a nossa pergunta, a gente vai destrinchar ela um pouco mais. Então, a gente vai aí, ó, enfiando, né, mais perguntas nesse contexto, tá? Pode pegar. Pode deixar aí, que aí o pessoal vai pegando. Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai mudar a nossa pergunta. É possível ser santo? Já sabemos que sim. Agora eu quero saber o seguinte: por que é possível ser santo? Porque se é possível, mas por quê? Entendeu? Por que que a gente vai ter capacidade para ser santo? Preocupa não. A primeira coisa, né, que aconteceu para a gente falar que sim, né, a gente pode ser santo, o motivo da gente poder ser santo é porque Deus nos predestinou, tá? Como assim Deus nos predestinou? Quando a gente foi criado, e aí vocês lembram lá das primeiras aulas, né, que a gente teve, quando a gente foi criado santo. Adão e Eva não tinham pecado, eles viviam em comunhão com Deus. Tanto que falava que Deus passeava no jardim. Então a gente foi predestinado para isso. Deus criou a gente para que a gente tivesse esse estado perfeito, né, maravilhoso. Só que aí o que o ser humano fez? Pecou. O ser humano foi lá e decidiu livremente por optar pelo pecado. Ou seja, por optar pela morte. E aí quando ele opta pela morte, foi uma ação livre. Ele escolheu. E se ele escolheu, foi a escolha dele. Eu não quero mais a salvação. Eu não quero mais ser santo. A partir daquele momento, não foi Deus que fechou as portas para o ser humano. Foi ele mesmo que foi lá e fechou. Olha, tem a porta ali do céu. Não quero. Fechei. E a partir daí veio toda aquela história de salvação que a gente já viu também, em que estava todo mundo em pecado no Antigo Testamento. Deus tentava mostrar, conversar com esse povo e não tinha como. E aí, beleza, estávamos sem a santidade. A gente perdeu a santidade.
Só que o que aconteceu como outro marco principal? Jesus veio e nos salvou. A vinda de Jesus Cristo foi para falar assim, ó, gente, esse povo é muito burro. Se for depender deles, ir lá e abrir a porta do céu, ouvir os mandamentos, eles não vão ouvir. Então, meu filho, desce lá e ensina para esse povo como é que abre essa porta. Porque eles não estão sabendo. Porque tudo que eu passo, eles não seguem. Então, Deus mandou o seu próprio filho. Vai lá, pega o pecado desse povo e redime esse povo. Por quê? Porque ainda que Deus seja tão justo a ponto de aceitar a nossa escolha, Ele é tão misericordioso a ponto de falar assim, meu filho, mas não é possível que você vai querer isso. Eu vou te dar mais uma chance para você ver se você volta para mim. Que eu sei que você não está enxergando, mas o melhor caminho sou eu. Então, foi aí o que Jesus nos salvou. Tanto que eu vou ler para vocês aí, ó, um pedacinho que está em Colossenses, tá? Aqui eu trouxe tudo no tablet para não ficar trazendo muita coisa, né? Para resumir aqui. Mas olha só, essa parte quando a gente fala que Jesus nos salvou. Há bem pouco tempo, sendo vós alheios a Deus e inimigos pelos vossos pensamentos e obras más, eis que agora Ele vos reconciliou pela morte de seu corpo humano, para que vós possais apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis aos olhos do Pai. Então, quando Jesus veio, Ele veio justamente com isso, com a ação de lavar as nossas vestes, né? Então, Ele é o cordeiro imolado, que lavou as nossas vestes do sangue dele, para que as portas do céu fossem abertas também. Só que aí, olha só, a gente está relembrando aí o porquê que é possível ser santo. Além dele vir e nos salvar de novo e nos abrir a porta do céu de novo, Deus teve uma jogada extra. Porque Ele falou assim, não tem como deixar esse povo de novo assim, a Deus dará, porque senão vai dar ruim de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos mandar o Espírito Santo para que fique com esse povo perenemente, ou seja, que fique com esse povo sempre, para que não fuja, né? Para que esse Espírito Santo seja infundido no coração deles e que eles, com a graça do Espírito Santo, sejam santos. E aí a gente vê, né? O Espírito Santo nos foi dado. Lá em João fala o seguinte, disse-lhes essas coisas enquanto estou convosco, é Jesus falando, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas essas coisas e recordará tudo o que tenho dito. Então Ele já deu o Espírito Santo para a gente não ter um princípio de falar assim, eu estou sozinho, meu filho, você não está, porque você recebeu. O Espírito Santo, ele está em todo mundo com a graça do batismo, e ainda mais quando a gente fala, né, vem Espírito Santo, me ajuda a passar por isso, pronto. Eu já tenho um motivo, eu já consigo, porque eu tenho o auxílio da graça de Deus. Uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que eu, por minhas forças, eu nunca vou ser santa. A Ana, pelas forças dela, por mais que ela lute, ela nunca vai ser santa. Por quê? A santidade é uma disposição humana, mas ela conta com a graça de Deus. E por isso eu nunca posso esquecer de, eu vou fazer algo que eu faça por Jesus, que eu faça pelo Espírito Santo, que eu faça por Deus. Porque na realidade, pelas nossas forças, a gente nem consegue. Vocês lembram que na última ou penúltima aula que a Thaís falou sobre heresia, né? Quem estava aqui na aula dela de heresia? Vocês lembram? Na aula dela, ela falou inclusive que seria uma heresia, né? Uma das que combateu, que achar que eu conseguia ser santo por minhas forças. Não, eu vou lá e eu vou entrar no céu. Não, você vai pela misericórdia de Deus, sempre contando com isso. Até aqui, o que a gente aprendeu? É possível ser santo. E por que é possível ser santo? Porque a gente tem aquela tríade que eu expliquei para vocês. Deus nos predestinou, Jesus nos salvou e o Espírito Santo nos foi dado. Agora a gente passa para outra pergunta. O que é essa outra pergunta? É o checkmate da nossa aula. O que é ser santo? Porque até agora nós falou que pode ser santo, que Deus está ajudando a o que é ali no vamos ver, no tete a tete, ninguém falou. Então, o que é ser santo? Aí, eu trago um queridinho meu, que é Santo Afonso. Gente, os livros de Santo Afonso é ótimo, tá? Se vocês acharem qualquer livro de Santo Afonso para comprar, vocês compram, vocês não precisam nem saber o tema. Só compra e lê, tudo bom. E aí, Santo Afonso, eu estava lendo um livro um tempo atrás, que chama Prática de Amor a Jesus Cristo. E é engraçado porque nas primeiras páginas, abre o livro e ele já responde essa pergunta. Né?
o que é ser santo? Ele responde o seguinte: toda a santidade e perfeição de uma alma consiste em amar Jesus Cristo, nosso Deus, como sumo bem e nosso Salvador. Pronto. É santo quem ama a Deus acima de tudo, né? Quem ama, disse o próprio Jesus, será amado pelo meu Pai eterno. Pois o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes. E aí, ele cita uma outra parte, né? Que foi, na verdade, São Francisco de Sales que falou isso. Alguns, diz São Francisco de Sales, põem a perfeição na austeridade da vida, outros na oração, outros na frequência dos sacramentos, outros na esmola, mas todos se enganam. Por quê? Porque a perfeição está em amar a Deus acima de todas as coisas. Então, basicamente, gente, o que é ser santo? É amar a Deus acima de todas as coisas. Como que eu vou conseguir fazer isso? Aí que a gente entra na nossa aula, né? Porque vocês viram aqui que São Francisco de Sales, ele acaba tirando tudo que a gente imagina. Ele mesmo fala, uns colocam que é a austeridade da vida, outros colocam que é na esmola, outros colocam que é na oração, mas todo mundo se enganou. Eu falei, tô me lascando. Por quê? Porque eu achava que era a vivência do sacramento, e não é. Eu achava que era a vida de oração, e não é. É amar a Deus acima de todas as coisas. Lógico, aqui São Francisco de Sales não está falando, então não tem a vida de oração, não faz, né, nenhum sacramento, você vai ser salvo de qualquer jeito. Igual a Thaís comentou da teologia da libertação, né? Todo mundo já está salvo, não precisa preocupar, não. Não é isso. Na realidade aqui, o que ele quer mostrar é que o amor tem que estar acima dessas coisas. O amor, o amor. E aí a gente entra em outra pergunta. Qual que é essa outra pergunta? Então vamos retomar aqui. Até agora a gente já viu que é possível ser santo. Por que é possível ser santo? O que é ser santo, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E agora a gente chega em outro problema, em outro porquê. Tô parecendo uma menina de 7 anos, né, gente? Menina de 7 anos que é assim, por quê? Por que isso? Então vamos de novo, por quê? Só que na realidade aqui a pergunta é o seguinte: se ser santo é amar a Deus acima de todas as coisas, o que é o amor? Vocês já pararam para pensar o que é o amor? Alguém aqui consegue puxar uma palavra? Vou jogar a pergunta para vocês enquanto eu tomo lá. O que é amor? Define, gente. O que vocês acham que é amor, assim? O que vem na cabeça? Vocês amam muita gente? Rapaz, senti uma frieza de coração agora, hein? O que é amor? Ninguém fala nada. Falei, nossa, vocês estão aqui no quê? Pensa, o que é amor? O que vem? Amor. Sentimento. Querendo ou não, a gente sente, né? O amor é algo que mexe com a gente por dentro. Tanto que aí, né, vamos relembrar. Aqui, a gente tem uma boa parte aqui de casado, namorando. Lembra quando tava lá no comecinho, no namoro ali, que via pela primeira vez, o que acontecia? O coração palpitava, a mão gelava, aí não parava de mexer no cabelo, aquilo ali suava. Então ficava daquele jeito. Era um sentimento que vinha? Era. Mas será que a gente pode falar que o amor vai ser só sentimento? Não vai. Porque aí já começa o povo, né? Mas depois que casa, o que vem é o fogo é da raiva, porque a hora que você viu que o tapete tá tudo sujo, aí você pensa, né? E não vem amor mais. Então, na realidade, o amor ele é um sentimento, mas ele não fica restrito a só. Aí umas pessoas, elas podem brincar com o que elas sentem. Amor é o que eu sinto. Vamos colocar aqui, por exemplo, amor é o que eu sinto pelo meu filho. É verdade? Super. É super verdade. Amor é o que você sente pelo seu filho. Então, o amor é algo que sai de você e vai para ele. É uma disposição. O que a gente começa a entender aqui do amor? Que o amor, basicamente, ele é uma energia que sai de mim, amante, para um amado, né? E quando a gente fala que essa energia, ela predispõe um bem. Porque pensa o seguinte, eu posso falar, por exemplo, que eu amo esse tablet aqui, ó. Que ele serve tanto
falar isso. Mas eu vou falar o seguinte, eu vou cuidar. Eu vou tomar um devido cuidado, né? Então o amor predispõe também um cuidado. Mas eu posso falar também que eu tenho uma energia que sai quando eu vejo, por exemplo, lá na minha área, uma pessoa que chega pra mim falando, nossa, filha do céu, você não imagina, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, eu tô com dor ali. Porque, né, dentro de enfermagem a gente só tem os com dor, né? A pessoa nunca chega lá e fala, eu tô bem, tudo jóia, vem conversar com você. Não, né, área da saúde, você só pega quem tá ruim. Mas aí eu posso falar que existe um amor que sai de mim pra aquela pessoa. Mas é o mesmo amor que eu sinto pelo Tado? Amor? Não. Porque é um amor que eu vou cuidar de uma forma diferente. Falo, meu filho, não sei nada de você, mas vem cá, né? Vamos passar por uma consulta, vamos ver como é que tá isso, como é que tá aquilo, como é que tá a sua alimentação. No final, tudo resulta em você tem que melhorar isso. Mas você sente um amor. Quando você vê aquela pessoa que entrou ruimzinho no hospital, sai bola, fazendo tchauzinho, te dá um amor também. Mas eu posso falar que esse amor é o mesmo amor que eu tenho, por exemplo, pela minha mãe? Nunca na vida. Eu não cuido de uma pessoa aqui igual eu cuidaria da minha mãe. Porque a mãe já é um amor muito mais íntimo, mas é um amor também. Então vocês conseguem perceber que tem como a gente amar de diversas formas, diversas, né, pessoas, só que cada um dispõe uma coisa diferente. É tudo uma energia que sai de um para outro. Tudo predispõe uma ação. E aí a gente chega num resultado. O amor é uma ação. É uma ação que eu vou fazer para aquela pessoa. É uma ação que eu vou fazer. E aí a gente entra num outro problema. Por quê? Para o brasileiro, né, para a língua portuguesa, tudo é amor. O que eu sinto pela Ana, que é minha amiga, é amor. O que eu sinto pela minha mãe é amor. O que eu sinto pelo Diogo é amor. O que eu sinto pelo mendigo na rua é amor. Mas não é diferente? Só que aqui a gente chama tudo de amor, é tudo amor. Se eu tiver um filho é amor. É tudo amor, mas é coisa diferente. Só que aí a gente tem que olhar lá na raiz, porque a nossa língua portuguesa é assim, ela resumiu tudo e tudo é amor. Só que o latim, por exemplo, não é assim. O latim, cada palavrinha é um tipo de amor diferente. E aí a gente vai trabalhar tanto com latim quanto com grego hoje. Vocês vão sair daqui, o pessoal falando, né, no mínimo aí um latim e um grego, né? Porque a gente vai falar aqui 5 formas de se falar amor em latim e 5 formas de se falar amor em grego, tá? Essas 5 formas vão trazer pra gente também formas de amar a Deus. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou falar a palavra em latim, vou explicar o que ela significa e eu vou te mostrar como que você pode amar a Deus dessa forma. E como isso também a gente chama de amor, tá? Então, olha só. A primeira palavra em latim que simboliza amor também é a palavra studium. Essa palavra studium, ela tem a ver com serviço. Se colocar a serviço. E aí vocês não concordam que não tem como eu demonstrar amor me colocando a serviço? Né? Quando eu chego com a pessoa, né? Chego em casa, a pessoa tá lá, não corre, e fala assim, ô, vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa que eu lavar a louça no meu serviço? E é um baita de um amor você lavar a louça na casa de outra pessoa, né, gente? É um amor estupendo, ainda mais quando tem panela encrostada, né, com uma macarronada no fundo ali. É um amor imenso você lavar aquilo para aquela pessoa. Então, o amor é se colocar a serviço. E como que eu vou demonstrar para Deus esse tipo de amor? É me colocando à disposição dele, e por me colocar à disposição dele, eu me coloco à disposição dos outros. Isso é uma forma de você amar a Deus. Se quer amar a Deus na prática, vai trabalhar, meu filho, né? Faz um serviço, porque todo serviço predispõe um bem que você faz para alguém. Não tem como você, a não ser alguns, não tem como você fazer um serviço que vai gerar só mal para a pessoa. Ó, se eu faço o meu serviço bem, o meu serviço vai gerar na saúde das outras pessoas. Se a Camila faz o serviço dela bem, ela vai trazer saúde mental para os pacientes dela. Se a Érica faz o serviço dela bem, ela vai apaziguar todas as situações necessárias lá, né? Então, cada um aqui, se colocando a serviço dos outros, também pode amar Deus. E aí eu coloco também o serviço, né? O serviço para Deus. Então, você falar de Deus, gastar tempo, né? Para ajudar Deus de alguma forma, também é uma forma de amor.
Ó Jesus, ó, hoje eu vim aqui, a missa é às 8, num domingo, né? Mas eu vim aqui mais cedo e, sei lá, eu vou ser ministro, né? E eu vou acolitar, e eu vou fazer alguma coisa, então eu trabalho em alguma pastoral. É uma forma também de se colocar a serviço. Beleza, passamos aí na primeira palavra, tudo ok? Vamos para a segunda palavra, né, em latim, que é pietas. Pietas significa compaixão, misericórdia, piedade. E como que eu posso, aqui ó, como que eu posso falar, né, que eu amo por misericórdia, né? É quando eu exerço a misericórdia para com Deus. Porque alguém aqui já parou para refletir a via sacra? É uma forma de pietas que você faz com Deus. Quando você está ali, você sofre junto com Ele. Porque não tem como você ler a via sacra e não sentir, pelo menos um foguinho no coração. Não tem como. Ainda mais quando você faz, olhando todas as estações ainda. Se você pegar aquele filme do Mel Gibson ainda, você vai chorar léguas, né? Vai até desidratar de tanto chorar. Mas é porque realmente é amor em forma de misericórdia, em forma de piedade. E aí, a gente pode também amar Deus dessa forma, não só contemplando a via sacra, mas é fazer como Jesus fez. Porque Jesus teve um amor em pietas também, um amor em misericórdia para conosco. E Ele ofereceu tudo para Deus. Ó, esse sacrifício que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para amar, né, você, Deus, porque esses meus filhos não te amam, então eu vou carregar todo o pecado deles nas costas. Foi isso que Jesus fez. E como que a gente pode aí ajudar nesse trabalho de salvação? Oferecendo os nossos pequenos sacrifícios por amor a Deus, como Ele nos ensinou. Jesus pegou a cruz justamente porque Ele quis pegar todo esse sofrimento e falar, eu assumo pela salvação. E aí a gente pode fazer isso, essa mesma coisa. A gente pode, eu assumo, né, pela salvação. Como que eu vou fazer isso na minha vida prática? Santa Teresinha, ela ensina muito bem isso, com a pequena via dela. Porque Santa Teresinha é aquela santinha, meiguinha, fofinha, parece a Érica, né, gente? Tão fofinha que é. Então, assim, ó, é aquela santinha toda meiguinha, né? Aquela que entrou com 15, 16? 15. Entrou com 15 anos no Carmão, então uma menininha. Mas que ela oferecia os pequenos sacrifícios dela, porque ela não tinha condição de oferecer grande sacrifício. Ela não tinha, ela falava assim, eu não dou conta, né? E o que ela oferecia para Deus? A batidinha do terço que a irmã lá ficava batendo no banco irritava ela. E quem nunca passou por isso, né, gente? Quem nunca pegou um assim, ó? Você fala assim, nossa, vontade de colocar esse pé daí. Né? Ou quem nunca pegou aquela pessoa que está na aula e fica assim, ó. Nossa, aquilo que você quer quebrar, aquilo ali em 1000 pedaços, que aquilo ali te irrita. Oferece aquilo lá para Jesus. Porque também, se você não der conta de oferecer uma batida de cadeta, se precisar enfrentar alguma coisa, não vai dar. Então, ofereça esses pequenos sacrifícios, né? É aquela pessoa que você não é muito fã, mas ela chega a ser... Ai, nossa, e agora? Né? Oferece. Faz como Santa Teresinha, porque isso é o amor pietas. E aí, o que você vai fazer? Como é que é esse negócio de oferecer? É muito simples. Você vai virar para Jesus e falar assim, eu não gosto disso, mas eu vou passar feliz da vida, né? Por quê? Por amor a você. E aí você pode oferecer, o que é um bônus melhor ainda. Porque você pega e fala, ó, eu quero oferecer isso pelo quê? Pelas almas do purgatório. Pela conversão dos pecados. Senhor, eu te ofereço essa salada sem sal que eu tenho que comer, né? Porque o fulano fez e eu não vou reclamar, né? A mulher esqueceu de pôr o sal na salada. Aí tá com a saladinha xoxa, né? A saladinha que você... Gente, eu não tô comendo capim aqui. Eu pode ter vergonha, não vou reclamar. Mas eu ofereço pelo quê? Pela santificação das almas. Porque é uma coisinha tão pequena e que se você for pensar, a gente se irrita tanto e a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo do quê? De ter amor pietas para Jesus. Né? De ter essa ação de misericórdia. Todo mundo aqui ok para oferecer os pequenos sacrifícios para Jesus como uma forma de amor pietas? Vamos agora para o amor caritas. Né? Então, caritas. O que é o
sei e eu fui. Não, é um amor que tem consciência. Do tipo que eu analiso a igreja em si, a salvação em si, e eu vejo racionalmente que eu tenho que amar Deus. Vai falar que não, gente. O cara morreu na cruz por nós. E isso que eu nem tinha nascido. E ele já apagou os pecados que eu ainda viria a ter. Como que você não ama? Ele te deu uma prova de amor muito maior do que a gente pode fazer. Até os mártires não foram capazes de amar como Jesus amou. Por quê? Porque ele nunca se deixa ganhar. Isso é uma coisa muito incrível. Deus nunca se deixa ganhar. Às vezes você fala assim, eu tô amando a Deus imensamente. Ele fala assim, eu te amo mais. Né? Por quê? Porque realmente ele ama mais. E esse amor caritas é olhar isso com consciência e falar, realmente, ele me ama mais. Racionalmente eu entendo que eu tenho que amar a Deus. Tá, mas o que isso me ajuda na salvação? Se você entende que racionalmente você tem que amar a Deus, você entende que racionalmente você vai ter que fazer algumas coisas mesmo sem vontade. Porque aí quando a gente fala no racional, eu tiro essa parte da vontade, do querer. Eu racionalmente sei que eu tenho que estudar para passar na prova. Eu faço com sentimento? Nenhum. Né? O meu sentimento é o quê? É querer estar aqui no Instagram, é lógico. Mas eu tô o quê? Lendo urgência, emergência, acidente vascular, encefálico, todas as outras coisas que eu tenho que estudar. Eu tô lá estudando quais que são as causas de um infarto agudo do miocárdio. Eu queria estar fazendo isso? É uma ação de vontade? Não. Entenderam o que eu quero falar do racional? Quando você coloca essa parte racional, é óbvio que eu tenho que amar Deus. É lógico. Então eu tiro esse quesito da vontade. Então não dá pra fazer só a hora que eu quiser. Porque eu vejo que é quase que uma obrigação. Né? Deus ele nos coloca meio que assim, obrigados a amar do tanto que ele nos amou. Do tanto que você fica com vergonha. Você fala assim, gente, o cara me amou, não tem como eu falar que eu não vou amar. Não tem como eu falar que mesmo, não, tô sem vontade. Não vou fazer sem vontade. Olha pra cruz e vê se a sua sem vontade não passa. Né? Porque você toma um tapa na cara. Né? Oi? Já tô com essas músicas na cabeça aqui. Já tá pensando em música, já? Então, olha só. A gente falou do estúdio, do Pietas e do Caritas. Agora a gente vai falar do amor dilectio, né? Ou dilexio, aí cada um pronuncia conforme, né, a vossa preferência. Mas é um amor dilectio. O que é esse amor dilectio? É esse amor de escolha, de decisão. Dilexio já me lembra, né? Vai vir uma decisão. E essa decisão foi a mesma que os mártires tiveram. Porque, gente, decidir amar a Deus do jeito que vocês estão aqui é uma delícia. Agora pensa pro cara que tava assim, ó, a fogueira de um lado, já o isqueirinho na mão, isqueiro nada, né? Então, sei lá como é que eles produziam fogo naquela época, ó. Raspava a pedra, sei lá o que tinha lá. Assim, tudo preparado, sei lá, de frente pra pessoa, fala, você sabe muito bem, se você negar, você vai pra fogueira. Se você não negar, você não vai ver o que a gente faz com você. Fala se não teve decisão na hora daquela. É uma decisão que vai além do racional. Porque aí quando eu vejo, nossa, mas isso vai fazer mal pro seu... Você já começa a pensar um monte de coisa. E o nosso corpo, ele é meio sacana. Quando ele vê que algo vai fazer ele sair do normal ali, ele fala assim, pra que isso, vou largar você tinha um. Você vai fazer isso mesmo, é a fogueira. Ó, os neuroninhos tá tudo ali, ó, não vai não, não vai não. E aí essa decisão, ela vai além de tudo. E é esse amor que a gente precisa ter a Deus. É essa forma de amar. Todos os santos tiveram a decisão. Decisão do quê? De amar a Deus e odiar o pecado. Odiar o pecado. De forma que, né, a pessoa ela se prevenia de todas as formas. Então essa decisão é o que a gente tem que sair daqui decidido. Tô decidido, né, que as fogueiras que aparecerem pra mim no dia a dia, eu vou falar, não me importa, porque eu já me decidi, tá? E aí quando a gente fala da decisão dos mártires, é a coisa mais linda, né? Esses dias mesmo eu tava lendo uma história, eu nem consegui depois ler mais do livro, porque a história me travou da tal forma que eu não conseguia continuar o livro.
Vocês já ouviram falar em Santa Julita e São Ciro? Eu também nunca tinha ouvido falar. Eu li no livro que é o Carmelo Interior. Tem até post lá no Instagram do Instituto, do John Hu, ou John Hu, não sei como é que pronuncia. Mas que era, né, um grande historiador e, né, um grande católico que escreveu esse livro e contou a história da Santa Julita e São Ciro. Lá, né, nos primeiros séculos, ela foi uma mártir. E aí eles perguntaram, né, de que posição que ela era, ela só falou, sou cristã. E na hora ela já foi levada, porque ela foi condenada, né, a ser espancada e depois decapitada. Só que detalhe, ela estava com a criança de 3 anos, que era o Ciro. A criança de 3 anos, tipo, no colo, assim. E eles levaram ela. Só que aí, o governador, na época lá, né, o imperador, ele quis fazer uma provocação a mais. Ele colocou ela para ser espancada e colocou a criança no colo dele para ver a mãe ser espancada. E a mãe, ela só conseguia falar, sou cristã, sou cristã. E vocês pensam o desespero da criança de 3 anos vendo a mãe dele, a pessoa que ele mais ama no mundo, ser espancada. E aí, a criança, em desespero, ele começou a gritar, eu sou cristão, eu sou cristão. E o imperador ficou com tanta raiva, por quê? Porque ela não parava, né, de gritar, eu sou cristã, e agora a pestinha de 3 anos gritando, eu sou cristã. Que ele ficou com tanta raiva que ele chutou a criança escadaria abaixo e o crânio da criança foi esmagado pelas, né, os tombos que a criança tomou ali, né, deve que era uma escadaria muito grande. E aí vocês pensam que dor no coração de uma mãe ver o filho ser jogado da escadaria abaixo e não poder dizer nada. E ela não fez nada. Ela simplesmente pensou que eu vá junto com Ciro para o céu também. E aí, né, ela foi espancada e foi decapitada, e os dois são santos, Santa Julita e São Ciro. Ele é o santo mais novo, tirando, né, os santos inocentes, porque ele fez uma proclamação de fé. Eu sou cristão, com 3 anos de idade. Aí eu li uma história dessa, eu tava no estágio, eu parei, assim, não conseguia ler mais nada, né, porque eu fiquei só pensando, Santa Julita e São Ciro. Vai falar que não teve uma decisão na hora daquela? Gente, que mãe que racionalmente falou assim, não, é melhor eu ficar quieta. Não tem como. Porque o racional da mãe gritava, né, salva o filho. Pô, era uma criança, 3 anos. Só que a decisão, e aí que a gente falou do amor de Lexio, a decisão dela por Jesus foi muito, muito, muito mais forte. Então peguem essa história para vocês, né, terem aí de cabeça, pra vocês conseguirem entender o que é esse amor de decisão. Decidir apesar de todas as coisas. Bom, por fim, é o amor affectio. A gente falou dos 5 aí do latim. O amor affectio. Esse amor affectio ou affectio é não no sentido de afeto, mas é no sentido de que nós somos afetados por Cristo. Naquela mesma parte que eu comentei com vocês, em que Deus nos ama acima de todas as coisas também. Porque Ele nos ama muito mais do que a gente consegue amar Ele. Então é aquele amor de que nós somos afetados por Cristo, né? Realmente, nós somos afetados. E que você se deixe ser afetado por Cristo. Então, ó, realmente se deixa ser afetado por Cristo. Como assim essa questão do afeto? É aquele ouvido atento para conseguir olhar no normal das coisas e conseguir realmente entender que aquilo ali é Deus falando com você. Então tem aquele ouvido sereno, atento a Jesus. É o amor affectio, de se deixar ser afetado, de contemplar as diversas grandezas que Deus fez e parar e ficar em êxtase de pensar assim, poxa vida, o Senhor fez tudo isso, né? Para mim, eu não merecia. É você deixar também ser amado por Cristo. Né? E aí, como que você consegue fazer isso? Uma adoração que você for fazer, você vai se sentir afetado por Cristo, realmente. Você vai ter que ser ali de frente com o Santíssimo, você não para e pensa, gente, Ele nos amou mais que tudo, que veio habitar num pedacinho de pão, na humildade dessa capela, um Deus que nem os céus podem conter, e Ele habita aqui. Só para eu vir aqui passar e fazer uma visita para Ele. Não tem como não ser afetado, né? Não tem como não se sentir amado. Então isso também faz parte da santidade.
quando a gente vai ler as histórias dos santos, a gente fica com fogo no coração, assim, de ver a intensidade com que eles falam de Deus. É lindo, né, o jeito que eles falam. Bom, então a gente falou aí das 5 palavrinhas do latim. E agora a gente vai falar das 5 palavrinhas do grego, tá? Então, 5 palavrinhas do grego aí. A primeira palavra, né, do grego, ela vem como eros. Eros. E aí, quando a gente fala eros, né, na tela, mas como assim eros? Eros é um amor que vem de impulsividade, aquele impulso, tá? Tanto que ele foi muito mal associado, né, e foi traduzido de uma forma muito ruim, de uma certa forma, porque de eros a gente traz o erótico, né, que é a mesma questão da impulsividade. Só que ali fala de uma impulsividade sexual e aqui a gente está falando de uma impulsividade de vambora, eu vou, né? Aquele impulso. Foi também o impulso dos mártires. Mas como que a gente pode trazer isso na santidade? Na hora que bater a preguiça, né? Que der aquela baixada assim, você lembra do amor eros, impulso. Porque tem coisa que se você não pegar e fazer de uma vez, você não vai fazer nunca. Por exemplo, né? Você chegou em casa, 6, 7, 8 da noite aí vocês foram lá jantar, porque, né, dar uma alimentada no corpo, aí comeu bastante, toma aquele banho e relaxou. Aí você senta no sofá ou você senta na cama, vai dar uma olhada em Instagram, em televisão, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, aí fica batendo aquele soninho gostoso, né, que você fala, vou pra cama. Ah, vou pra cama sem rezar. Isso seria o quê? A nossa preguicinha falando, mas só hoje não dá nada. Só que aí o que a gente tem que ter? Esse amor de falar, opa, peraí, né? De dar uma voltada e falar, não. Aquele amor que vai por impulso. Eu me decido no impulso. Porque às vezes tem que falar pra Deus, se não for no impulso não vai, então vamos embora, né? Pra gente assumir essa questão de santidade. Santo nenhum foi preguiçoso, né? Muito pelo contrário. Eles foram realmente nesse impulso que é também graça de Deus. Depois a gente tem aí, segunda palavrinha do grego, que é o amor filia, mas se escreve com PH, tá? Então seria pilia, se fosse para falar, filia. Então, o amor filia, que é esse amor que de amizade, né? É um amor de amizade. Mas como assim? Como que eu posso ter um amor de amizade com Deus? O que é o amigo? Amigo é basicamente amar as mesmas coisas e gostar ali de fazer algo pelo outro. Porque quando a gente tem um amigo, a gente não gosta de fazer as coisas pelo outro. Não é gostoso? Parece te dar prazer. A pessoa vai lá, né? Te pede, vamos dar ajuda no serviço, mas é lógico que eu vou. Vem cá, não, deixa que eu te ajudo aqui, né? Eu tô com dificuldade nessa coisa aqui da escola. Não, pode deixar que eu te ajudo, porque a gente tem prazer em ajudar um amigo. E aí, é esse mesmo prazer de ajudar um amigo que a gente tem que ter com Jesus. A hora que ele virar pra você e falar assim, por exemplo, né, aos pais aí, educa essa criança pra mim, forma ela na fé, me dá essa alma. Você fala, lógico, mas é lógico, Jesus, que eu vou formar essa alma pra você, né? Ou se não, né, lá no nosso serviço, se ele tem uma pessoa ali que às vezes é carente, que quer que você escute ele, é Deus ali te falando assim, escuta, dá uma palavra amiga pra esse meu outro filho aqui, que ele tá precisando. Você fala, lógico. Por quê? Porque tudo que Deus pedir, você tem que atender da mesma forma que você atendesse uma solicitação de um amigo, né? Então, me dá essa ajuda? Lógico, né? Aquele prazer. Lili, mas isso aí é um sentimento, e nem sempre vem. Mas por isso que a gente tem que ter o amor que vai desse jeito mesmo, né? Eu não tô com vontade de ajudar dessa determinada forma. Eu vou assim mesmo, né? Calça a cara e vai. Não importa que a vontade não veio, a decisão veio primeiro. Aí a gente tem a terceira palavrinha aí do grego, que é o amor ágape. É o amor ágape, né? Quem nunca viu o livro ágape, né? Quem nunca viu essa palavra na vida, né? Tem alguma coisa de errado no meio do caminho aí, né? Mas tem que ter esse ágape no meio. O que é o ágape na realidade? É não esperar nada em troca. O ágape é um amor que não espera nada em troca. Como que isso me ajuda na santidade?
Eu tenho que amar a Deus de forma que eu não espere nada em troca. Porque às vezes a gente acaba associando Deus com o espírito de troca. Deus, eu vou lá, eu vou te adorar 30 minutinhos antes da missa, depois eu vou assistir a missa. Olha, pra você ver, Jesus. E aí, depois eu preciso que o Senhor faça eu tirar a nota máxima na prova. Uai, mas que amor é esse? Isso aí é troca, né? Isso aí é escambo, isso aí é eu te dou, lógico, né? Lá do princípio. Eu te dou isso, você me dá aquilo. É a mesma coisa eu virar pra Thaís, vamos trocar de celular? Você me dá esse, te dou aquele? Foi a mesma coisa. Só que na realidade a gente tá trocando um celularzinho ruim, daquele que só tem os números, por um de última geração. Por um iPhone 65. Né? Nem tem, já tá no patamar de Deus. Então é realmente isso que a gente está fazendo. Não pode ser dessa forma. Eu tenho que amar a Deus amando, né? Simplesmente amando. Jesus, eu vim aqui, vou te adorar 30 minutinhos, depois você chama isso. Você pode, fica à vontade. Pede o que você quiser, mas você não pode fazer escambo, né? Não pode fazer troca, que isso não seria justo. Eu te amo. E porque eu te amo, eu sei que eu não consigo nada sem você. Então vem cá me ajudar. Porque, né? Não vou dar conta sem você. Mas a gente tem que ter sempre isso. Ama, por que você está amando? Será que você está rezando mais dessa vez porque você está precisando de alguma coisa? Então fica aí, às vezes, um ponto, né? Já reparou que na hora que tem um parente doente, você fica lá de joelho bonitinho, reza 5 terços se for necessário, né? Aquela oração sentida, doída. Parente melhorou, nem graças a Deus não dá. O que é isso? Né? Então você estava trocando, à medida que você reza, você ganha graça? Não é dessa forma. Cadê o teu amor? Então cultiva um amor verdadeiro. Depois a gente tem quarta palavrinha aí, né, da nossa palavra em grego, que é o amor Filadelfia, que se escreve também com PH, tá? Para dificultar a nossa vida. Então, Filadelfia, que seria o quê? A questão da fraternidade. Alguns, você escuta uma palavra dessa, já te dá um embrulho no estômago, né? Que você já lembra do BO que dá no comecinho do ano ali, da briga, né? De todo aquele balacobaco de campanha da fraternidade, mas a gente vai associar só a palavra aqui. O que seria a fraternidade em si? A fraternidade seria um encontro com o amor, tá? É essa questão de harmonia, de união. E como que eu posso levar isso para a minha vida de santidade? Como assim essa vida de união? Amar a Deus é também estar unido com Ele. O que Ele quer, eu também quero. Esse que é o amor de fraternidade. É você ser fraterno com Deus a ponto de você falar assim, o que o Senhor quiser tá bom para mim, né? E quantas vezes que a gente não faz esse exercício e fala assim, o que eu quero é o bom para mim. Aí Deus fala, né? Tá ensinando Pai Nosso pro vigário, literalmente, porque você não sabe de nada, né? Então, às vezes, ter essa abertura, Aline, mas eu queria do meu jeito, né? Eu queria. Mas fala, Deus, você sabe que eu quero desse jeito. Eu tô te entregando racionalmente, que é na vontade mesmo, eu queria que continuasse do meu jeito, né? Então, faça essa entrega, que seja do teu jeito. Faz uma oração, pediu algo, mas que seja do teu jeito. Aconteceu alguma coisa, que seja do teu jeito, não do meu. Do teu jeito, não do meu. Essa fraternidade que você tem com Deus. No final de tudo é facilitar as coisas para Deus, né? Que Ele sabe o caminho certinho. É só você fazer do jeitinho que Ele mandar. É só colocar lá a receitinha de bolo que Ele mandar. Por fim, a gente tem a última palavra do grego, que é o amor filantropia. Que é também com PH para dificultar a nossa vida, né? O que é o filantropia? Vocês já ouviram falar dessa palavra? Onde? Já ouviram falar dessa palavra? Agora é buga, né? Você escuta a palavra e fala, da onde que veio? Isso mesmo. O filantropia é quando eles falam assim, associação tal. Em, virtude de sua não sei o que lá, filantrópica, ela decidiu doar tantos e tantos reais ao asilo São Vicente. Crianças esperança, né? Esse amor de, na verdade, a pessoa. O filantropia é amor à pessoa humana.
de forma que não é aquele amor íntimo de um amigo, né? Mas é aquele amor geral. Aquele amor que você tem realmente, a totalidade do ser humano. Tá, mas como que eu posso ajudar em santidade, crescer em santidade dessa forma? Ter um amor filantrópico é pensar em todos como verdadeiros filhos de Deus. Então a questão, né, da ação social, que às vezes a gente já vê o nome já fica meio assim, mas que na realidade a gente tem que ter dentro do nosso coração. Saber que existem, né, realmente esse amor humano e pessoas que às vezes, né, precisam da nossa ajuda e que a gente pode ajudar. Uma vez eu fui fazer um curso e aí eles tinham uma ação social, né? Vamos lá visitar os velhinhos no asilo. Gente, a única coisa que a gente fez, porque não tinha nada para fazer, nem dinheiro para fazer uma coisa, os coitadinhos não tinha, foi sentar lá e escutá-los. Vou contar a história de 1937, né? No mínimo ali. Então, conta a história. E vocês veem a felicidade que ele ficou, e aí você para e pensa, fala assim, tem como eu despertar, né, uma boa coisa? Lembra que o amor é a energia que sai de mim para o outro? Tem como eu despertar aquele verdadeiro carinho de uma forma tão simples? Então, às vezes, isso me ajuda também em questão de santidade. Lembrar, eu tenho que ter a filantropia, amor, né, de uma forma geral. Aline, mas não tem como amar uma pessoa que fez tal coisa ruim comigo. Aí lembra da decisão? Aí lembra que eu não posso, às vezes, ir simplesmente pela vontade, pelo racional? Então tem que olhar para a pessoa e por mais ruim que ela seja, que eu não gosto dela de jeito nenhum, eu tenho que olhar e lembrar. É realmente uma pessoa humana. Eu tenho que ter um pouquinho de misericórdia, de piedade, e exercitar isso, né, de diversas formas. Bom, eu acho que vocês estão muito treinadinhos agora em saber o que é amor. Vocês aprenderam 10 formas de amor diferentes, como aplicar isso para Deus, para os outros. E aí, a gente conseguiria resumir, né, as diversas formas de amor em fazer a vontade de Deus. Simplesmente fazer a vontade de Deus. Porque se sente amado de forma que você ame Ele quando você faz a vontade dEle. Não é verdade? A gente consegue perceber isso. Eu dirijo o amor a Deus de forma que eu faça a vontade dEle. E aí, eu quero pegar, né, na questão de vocês mesmo. Quem aí nunca se aproximou de uma pessoa na época do abrigo oculto para descobrir do que ela gosta para fazer a vontade dela? Porque não tem graça eu dar um presente que ela não ia usar, né? Pensa, por exemplo, se eu vou lá, saio com uma pessoa e ela ama tênis. Ela ama tênis. Aí eu vou lá e dou um saltozinho do jeito que mais nossa, esse escarpa ela vai amar. Eu amo. Ela detesta. Né? Então, vocês repararam que o amor também tem que ser dessa forma? Eu tenho que fazer a vontade do outro. Né? Dessa parte eu tenho um caso muito engraçado, né? Que foi o seguinte. Quando eu comecei a namorar, lá em 2018 com o Diogo, então nós éramos namoradinhos de escola. Né? Nós nos conhecíamos há muito tempo, quando nós começamos a namorar na época da escola. E aí, a gente teve um primeiro problema no relacionamento, que era o quê? O Diogo via me abraçar e eu fazia assim, ó. Gente, pra mim aquilo não cabia. Eu queria abraço, carinho, pelo menos um amor, graças a Deus, assim, ó, tá calor, não encosta em mim, pelo amor de Deus. Por quê? Porque era a forma que ele tinha de amar e se sentir amado. Ele se sentia amado quando eu ficava junto, né? Quando eu dava carinho. E eu me sentia amado o quê? Conversa comigo? Conversa comigo, pelo amor de Deus, deixa eu gastar umas 3.000 palavras aqui que você... Então eu amava conversar. Ele queria ficar abraçado e falava assim, não tem como conversar, né? Tá perto demais, tem que segurar com a cara, porque ele é muito alto, né? Eu não consigo ficar com o queixo assim muito tempo. E aí ele ficava assim, meu bem, pelo amor de Deus. Eu chego perto de você sai de perto de mim, tu acha que tá com medo, né? Não, você não quer ficar tão perto assim. A gente tinha esse problema, né? Então era quase um cão e gato, né? Um ficava querendo ficar perto e o outro só assim, ó, sai, né? Na realidade, por que a gente tinha esse problema? Porque eu queria dar amor da minha forma de me sentir amada. E ele queria, né, receber o amor do jeito que ele gosta de receber. E eu não queria dar o que ele gostava de receber. Exatamente foi o primeiro problema que a gente teve.
Logo depois eu tive que aprender que não, a gente tem que dar a forma que a pessoa gosta de receber. Então eu tive que aprender a ser carinhosa, né? Aprender a ser um pouquinho mais doce, né? Então deixar o chucro, né, do lado, deixar o azedo do lado, calar um pouco a boca e simplesmente ficar ali quietinha, sendo que tá calor, tá suado, né? Você não quer ir ali, você tá precisando andar, você quer ir no banheiro, você quer beber água. Então você fica ali, né? Ou você também exercer essa forma. Eu contei esse caso aqui, né, só pra gente brincar aqui, mas que no final a gente tem que aprender o seguinte: eu sempre vou dar pra alguém o que ela gosta de receber. Sempre vou dar o que ela gosta de receber. Então, vocês vão precisar fazer um exercício de aprender o que Deus gosta. Então, a gente vai ter que começar a pesquisar Deus como pesquisa no Amigo Oculto. De dar uma olhada, de dar uma pesquisada e saber o quê? O que Deus gosta, né? O que eu vou fazer que Deus vai gostar, né? Já que eu tenho que fazer a vontade dele. Só que assim, Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso que ele falou assim: não precisa preocupar não, eu já vou deixar tudo ensinadinho pra vocês, né? Não precisa preocupar de procurar, já vai estar tudo resumidinho, arrumadinho. Se vocês quiserem um texto mais longo tem, um menorzinho tem, ele já deixou preparado. Vamos ver aonde que ele deixou preparado. Primeiro, ou ele disse, com as palavras dele, aonde que a gente encontra algo que Jesus disse, na íntegra, com a verdadeira palavra dele? Isso mesmo. Na Bíblia. Então, por exemplo, os 4 evangelhos, está escrito o que Deus quer, né? Está escrito, ele falou, eu quero que seja assim, assim, né? Quando ele fala, por exemplo, lá, esse povo aqui vai perdoar os pecados. Quem eles perdoarem vai estar perdoado. Quem não perdoar vai estar retido. Ele que disse, você vai querer questionar o quê? Ele quis fazer desse jeito. Então, simplesmente, a gente vai fazer o que Deus mandou. Aí, eu separei um aqui, né, que é um polêmico. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança para longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho do que seres jogados com os seus 2 olhos no fogo da Gená, né? Vou fazer essa luzinha. Nesse caso aqui, o que ele está falando? Né? Simplesmente, se alguma coisa te leva ao pecado, corta na raiz. Corta, tira da raiz mesmo. Não é para ficar ali fazendo cambalacho com coisa ruim. Não vou tirar tanto assim, né? Não vou podar tanto que senão morre. Não, vou cortar tudo. Cortar, destruir todas as raízes. Então, ou ele fez isso, ou ele mostrou na palavra. Ou ele disse, ou ele mostrou. Mas mostrou como assim? Quando a gente vai ver a história, né, em si, que conta-se na Bíblia, a gente tem como tirar muitos ensinamentos daquilo ali. Por mais que não seja Deus que disse na íntegra, mas só o limiar, o passar da história a gente aprende. Por exemplo, no início, tínhamos a comunhão com Deus. Após a decisão pelo pecado, perdemos a salvação. Ou seja, todo ato tem a sua consequência. Então, basicamente, ele ensinou isso. Você se decidiu pelo pecado, você vai ficar longe de mim, porque você quis. Então, toda vez que a gente pecar, a gente está, né, na excomunhão com Deus. A gente não está em comunhão com Ele, não está amando Ele. Ou, então, olha só, ou ele disse, ou ele mostrou na própria história, ou ele deixou uma equipe ultra mega especializada para que eles pudessem falar em nome dele tudo que precisasse ser falado nos dias atuais. Aonde que a gente encontra isso? Catecismo da Igreja Católica. Simplesmente porque a união ali da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. Então ele pegou uma equipe especializadíssima, escolheu no dedinho ali, falou, vocês vão criar um livraço com tudo que é necessário para explicar para esse povo que eu gosto e que eu não gosto. Quer ver? Por exemplo, eu achei lá no Foliano o parágrafo 2413, que fala assim: os jogos de azar, jogos de carta, etc., ou as apostas em si, não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis
quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir as suas necessidades e as dos outros. Na época de Jesus, você acha que tinha como ele falar de jogo de carta? Ele já sabia que existia, mas vocês acham que naquela época existia o truco, por exemplo? Não! Então, como que Deus ia falar sobre truco, sendo que o truco ia vir, sei lá, quantos anos depois? Então, precisou deixar uma equipe especializada para falar do truco, né? Na época de Jesus, existia anticoncepcional, nem comprimido tinha, né? Vai lá falar se tinha um AS, por exemplo, pode tomar AS ou não pode, né? Então, pode tomar, então, eu preciso dessa equipe especializada, certo? Então, como que eu descubro a vontade de Deus? Tá ali, livrinho fácil. Ainda tem o mais fácil ainda, que é o de São Pio X, né? Que é pergunta e resposta. É como se você perguntasse para Deus, pode fazer isso? E ele fala, não, pode, mais ou menos, talvez, assim, assado. Então ele já dá lá o script completo. Qual que é uma outra forma que a gente tem, né, de descobrir do que Deus gosta? É perguntando para quem? Se eu quero descobrir do que a Thaís mais gosta de fazer, qual que é o caminho mais fácil? Né? Ficar olhando ela comer todas as vezes e ver o que ela faz na boca mais boa, assim, que ela gosta. Ou virar pra Patrícia e falar assim, Patrícia, o que a Thaís gosta? Mais fácil perguntar pra mãe. Então, nesse caso, você quer agradar Jesus? Pergunta pra Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora viveu o tempo todo com Jesus. Vocês já pararam pra pensar que Nossa Senhora teve Jesus, carregou Jesus, amamentou Jesus, carregou Jesus no colo, né? Aí viveu com Jesus, né, comeu da comida dela, viveu 30 anos com ela, depois quando ela saiu, ela foi lá, estava na cruz, ficou uns dias separado, porque Jesus ressuscitou, logo depois buscou Nossa Senhora, e pronto, ela viveu com ele, tirando uns meses aí, né, 2023 anos. Né? Não tem como uma pessoa não saber do que Jesus gosta assim com ela. Tá, mas como é que eu faço essa conexão ali com Nossa Senhora? Simplesmente, gente. Nossa Senhora, do que Jesus gosta? Você pode ter certeza que ela te mostra. Na hora que você pega e fala pra ela, passa na frente porque eu quero agradar teu filho, ela fala, chá comigo, né? Deixa que eu agrado, que eu sei o jeitinho que ele gosta, né? Aí a gente tem, por exemplo, diversas histórias, né, que se contam pra gente associar. Eu lembrei de uma que é uma parábola, na realidade, que é a parábola da maçã, que é o seguinte. Um pobre servo, né, morador ali das redondezas de um castelo, tinha uma plantação de maçã. E ele queria dar uma maçã pro rei. Aí ele foi lá, colheu a maçã, escolheu a mais bonitinha que tinha, ali, sem nenhum defeitinho, sem nada. Só que ele falou assim, como é que eu chego no palácio real com a minha roupa suja, minha mão tá suja, e vou lá entregar essa maçã pra ele? Ele não vai querer, nem eu ia querer, porque o cara tá lá, vontade de ouro e tal, não tem como eu chegar, não dá peito pra eu chegar ali. Aí o que ele fez? Bateu lá na portaria e falou, chama a rainha, por favor. A rainha vem, falou, ô dona rainha, eu queria muito dar essa maçã pro rei, mas não tem como eu chegar ali. Ela falou, pode deixar comigo, dá a maçã. O que a rainha faz? Pega, lava a maçã, coloca num prato de ouro e vai lá, bate na porta do rei, e ela toda ornada, linda, maravilhosa. E aí o rei abre a porta e ela, um servo muito querido, né, das redondezas do nosso castelo, veio com agrado e te ofereceu esta maçã. E o rei come com gosto daquela maçã. Essa parábola é para a gente entender o que Nossa Senhora faz com as coisas que a gente pede para que ela assuma. Porque nós somos esse agricultor que cultiva as maçãs, mas que está tudo sujo. Porque por mais que a gente tente, o pecado ainda assim, né, ele está junto ali, a gente não se livra completamente. E aí, a gente vai e entrega para a rainha. O que a rainha faz? Tira toda aquela mácula do pecado, coloca na bandeja de ouro, para que o rei, ao olhar a bandeja, ele veja o reflexo das virtudes dela. Porque é ela que está ornando ali. E ela chega ornada com toda a sua graça e oferece para o rei. E o rei, então, pega aquela maçã. Jesus, acontece a mesma coisa com ele. É lindo de se ver como que Jesus quis mostrar para a gente isso. Quando lá na cruz ele falou, João, eu te entrego essa daqui, ó. Né? A
a minha mãe agora também é tua mãe, de forma que fala assim, ó, quer me agradar, vai nela. Então, ou seja, ofereça, né, dessa forma, para que tudo que você precisar, né, você tenha esse amparo de Nossa Senhora. E tudo também que você quiser fazer, você tenha também o amparo dela. Me ajuda a fazer isso, me ajuda a tal. Olha, pro seu filho, que jeito que gosta mais? Assim ou assim? Né? Então, ter essa intimidade com ela. Porque com mãe a gente tem intimidade. É a mesma intimidade que a gente tem com a mãe da gente. Tá? A mesma. Bom, e a gente também, né, precisa aí de boas referências, tá? Tem como a gente saber a vontade de Deus conhecendo boas referências. Porque às vezes, se eu for, por exemplo, pegar um livro de uma santa lá, que fala, por exemplo, sobre modéstia. Às vezes, ela fala assim, use o hábito. Imagina eu aqui usando um hábito. Ia ser super normal, não ia ser, gente? Ninguém ia me olhar com cara torta aqui, com aquele hábito branco, marrom, assim. Então, às vezes, a gente precisa de uma referência atual, pro dia atual, né? E aí, a gente tem, né, uma lista que depois eu vou mandar pra vocês, ou melhor, eu nada, a Thaís, né? Tá, já está em mãos da Thaís, a Thaís vai mandar pra todo mundo. Mas assim, ó, é uma lista que ela tá separada por coisas que vocês queiram pesquisar. Então a gente pegou, tipo assim, ó, diversas pessoas. Tem no Instagram, tem no YouTube, tem de tudo quanto é lado. E assim, ó, ela tá separada por tema. Então, por exemplo, vou pegar a lista aqui. Se eu achar a lista. Ó, vou pegar a lista, por exemplo. Quero saber sobre atualidades e política. Tem. Quero saber sobre crescimento intelectual. Tem. Cultura, doutrina católica, dúvidas sobre a igreja, educação, humor. Tem até humor, gente. Até humor a gente colocou lá no meio. Pra vocês se juntarem ali, né? Pra vocês se cercarem de coisa boa. No final dessa aqui eu oferecer coisa boa pra vocês. Liturgia, maturidade, nutrição, notícia... sexualidade católica, sucesso profissional, vida de oração, compra, né? Então, os maridos aí já seguram os cartões, porque tem muita coisa boa aqui, né? Tem sobre arma, casamento em família, masculinidade, feminilidade, casamento. E aí vai, gente. Tem de tudo que vocês pensarem aqui. Depois a Thaís vai estar mandando para vocês. Conheçam essas pessoas, tá? Porque a gente precisa se cercar de boas referências. A gente é tudo aquilo, né? Existe o provérbio chinês lá, que a gente é tudo que a gente come. Mas a gente pode falar que a gente é tudo que a gente consome. Então, você tá no Instagram, meu filho, consome coisa boa. Tá no YouTube, consome coisa boa. E se você não tem essa referência, vou mandar pra você, tá? Se a Thaís demorar, vocês cobram ela. Então, eu quero ver todo mundo, né? Nós temos uns 30 aqui. 30 mensagens, Thaís, manda a lista. Thaís, manda a lista. Thaís, manda a lista. Bom, e aí quando a gente fala dessas boas referências, a gente pensa na questão assim de amigo. Tá, ter uma boa referência pra eu ver no Instagram é muito bom. Mas quando eu tenho um amigo que eu posso compartilhar com ele essas questões espirituais, é melhor ainda, né? E é muito bom quando você tem uma pessoa que você pode chegar e falar assim, nossa, eu tava lendo tal livro e tal, é ótimo. Nossa, que legal, e eu li também tal livro, e aí a gente consegue compartilhar ensinamentos. Bom, pois é, foi nesta mesma proposta que surgiu uma coisinha que está aí na capa da pasta de vocês. Vocês podem olhar ali, tem um símbolo gigante em azul, escrito Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã. O que é esse tal Instituto Cultural Santa Zélia São Luís Martã, que está aí na capa da pastinha de vocês, e que a gente fez esse curso, no final a gente nem falou, tipo, o que a gente é? Basicamente, um grupo de amigos que procuram amar a Deus e buscar a santidade. Eu fui procurar diversos jeitos de explicar o que é o Instituto, mas o mais simples é esse. É um grupo de amigos que se juntaram para tentar buscar, né, a santidade. Tá, mas como que vocês fazem isso? Basicamente, se junta e aí, gente, lógico que a gente tem aquela passagem, né? Quando um ou mais estiver reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. E quando cada um aprende um pouquinho no seu íntimo e você compartilha, você agrega muito mais. Porque eu não entendo toda a parada da psicologia que a Camila entende. Mas ela vem dar uma aula no instituto que a gente fala, uou, nunca tinha imaginado que a cabeça da gente funcionava desse jeito.
Uou, eu passo por tudo isso, mas nunca imaginei. E a Thaís, com toda a questão da doutrina católica que ela domina, né? A gente tem aqui o aparato dela. Ou seja, são amigos que se juntaram e tiveram aí realmente essa decisão, né? Por amar a Deus e querer a santidade. Aí eu separei aqui alguns pontos, né, que vêm do Instituto. Que seria, né, esses amigos leigos que se reúnem, né, para partilhar ensinamentos. Ah, mas isso pode? Uai, eu posso fazer um grupo para compartilhar receita? Pode, né? Grupo de receitas ali, né? Eu posso compartilhar, por exemplo, um grupo de estudo para compartilhar sobre enfermagem? Beleza? E sobre a igreja católica? Uai, beleza também? Porque não faz sentido eu estar inscrito num negócio, eu querer levar todo mundo pro céu e não poder falar com o colega ali. Então, lógico, né? E isso existe, decreto, existe artigo que fala sobre essa existência desses grupos, né? Que os leigos se unam e possam aprender juntos também, né? Como que funciona? Na realidade, funciona exatamente como amigos indo na casa do outro, né? Por quê? Porque não tem rigidez de horário. A gente tenta fazer tudo no mesmo horário, mas não vai dar pra ninguém nesse horário. Então vamos fazer no outro? Vamos, pronto. Né? É um grupo de amigos que tentam juntar ali pra fazer alguma coisa. Aí a gente tem, né? Ah, tem lugar marcado? Uai, tem mais ou menos. Tem aquele lugar, se a pessoa não puder, nós vai pra outra casa, né? Nós já foi pra um monte de casa aqui, né? A gente não tem problema com isso. Qualquer lugar que abra a porta, a gente entra, né? Faz uma barulheira lá, né? Então é basicamente na simplicidade das coisas, né? De tempos em tempos, normalmente, agora está sendo a cada 15 dias, a gente se reúne e aí se tem uma aula, né? É quase os mesmos professores que teve aqui do Mar Adentro que vão dar uma aula, mas não é porque, tipo, a pessoa é expert no assunto, ela fez um doutorado no negócio. É porque simplesmente ela estudou, achou aquilo legal, vamos compartilhar? Legal, né? E aí se compartilha aquele conhecimento. E aí eu coloquei aqui um negócio que é católico unido gera catoliquice. O que é catoliquice, gente? Católico unido quer fazer com que mais pessoas aprendam, com que todo mundo saiba essa novidade ultra mega, super legal. E foi daí que surgiu vocês, maravilha. Porque na realidade foi um grupo do Instituto que resolveu assim, ó. Não, a gente não pode aprender tudo isso aqui, deixar. Vamos criar um grupo então, pra gente juntar um povo, assim, e ensinar para esse povo esses negócios que a gente está aprendendo? Vamos! Maravilha, criado. Católico gerando catoliquice, né? Então a gente compartilha aí a boa fé e a boa cultura, né? Não é só sobre a questão de religiosidade, mas a gente tem muita coisa sobre cultura. A gente junta para assistir filme, todo mundo junto, né? A gente junta, né, para compartilhar, para trocar conversa realmente, para fazer festa, né? Afinal, sempre tem que ter algo de comer, né? Na festa, lógico. Porque catoliquice também tem uma fundura do estômago imensa. Amiga é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, e no nosso instituto também. Por isso que eu estendo esse convite, né, em nome do instituto a todos que quiserem participar do nosso Instituto Santa Zé de São Luís, né? Serão muito bem-vindos a esse grande grupo de amigos. Como que eu faço para participar? R$10 a inscrição, tô brincando. Se é um grupo de amigos, você não paga para estar nele, né? Você simplesmente tem que ter presença. Amigo é presença. Aline, mas não vai dar pra mim esse final de semana você retirar do grupo? Também não, né? Porque aqui a gente não tem chamada igual é aqui. Tanto que a gente tem pessoal do Instituto que tá lá no... Como é que você vai contar? Rio de Janeiro, tá lá no Rio de Janeiro. Tem os meninos que tá lá em São Paulo. Então, nós tem infiltrado nossa em tudo quanto é lugar desse Brasil aqui, né? Então, é simplesmente, o que amigo faz? Se reúne. Só que aí, lógico, sem saber aonde que a gente vai se reunir, e que horário, que data, já que não tem esse negócio muito bem definido, vocês têm que estar no grupo do WhatsApp. Então, só vocês pedirem para um de nós aqui, me coloca no grupo, a gente coloca, tá? Ou pede para alguém colocar. Mas é basicamente isso. Grupo de amigos que buscam, né, a santidade, buscam amar a Deus. Bom, com relação a isso, a gente já viu, então, na nossa aula. É possível ser santo? Por que é possível ser santo? O que é ser santo? O que é amor? E o que é a vontade de Deus? A gente aprendeu tudo, tá todo mundo aqui afiadinho no negócio, né?
Agora, por fim, a gente precisa pensar o seguinte: como que eu, leigo, pessoa do mundão, vivendo nesse planeta Terra, morando no paraíso, como que eu posso, amar a Deus, fazer a vontade dele? A gente tem que respeitar aqui 3 coisinhas, tá? Eu, leigo, quero amar a Deus, mas eu preciso respeitar 3 coisas. Primeiro, onde está Deus? Tá na igreja? Tá na igreja, né? Tá no sacramento? Tá. Tá nos outros? Tá também. Que a pessoa é batizada, tem o Espírito Santo dentro dela. Então, ou seja, eu preciso entender que para eu, leigo, amar Deus, eu tenho que amar Deus no mundo. Porque eu não tenho como ficar fechado num Carmelo, porque eu não tenho vocação para isso, né? Eu tenho vocação para ficar lá rezando 24 horas, porque eu tô no mundo. Tem como eu falar assim, ó, não vou te atender hoje, porque eu preciso rezar 15 terços, entendeu? Então não vai ter como eu fazer as meninas. Mas eu tô sangrando, eu vou morrer. Não, mas não tem como. Quer rezar comigo? Rezar você pode. Tem condição, né? A não ser que seja um terço de pano pra enrolar no braço da pessoa e parar o sangramento, não vai ter como, né? Só se for, o manto ali do carmelita pra você enrolar, separar o sangramento da pessoa. Não tem como. Então, ame Deus no mundo. Não tem como eu ficar na igreja 24 horas. Então, eu amo a Deus na minha igreja particular, minha casa. Eu amo a Deus na minha igreja, que é lá fora. Porque eu também tenho que ter o mesmo comportamento. Não pode ser uma pessoa dentro da igreja e outra fora. Lógico, né? A pessoa é um santo da igreja. Mas saiu da porta, ninguém suporta, né? Não tem como. Então, amar a Deus aí aonde Ele está realmente. Outra coisa que eu preciso respeitar para amar a Deus verdadeiramente enquanto leigo. A minha vocação. E aí a gente pensa que isso é brincadeira, mas não é. A depender da sua vocação é como você vai amar a Deus. Então, por exemplo, a gente tem a passagem lá de Coríntios que fala: o solteiro cuida das coisas que são do Senhor, como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa ou o seu esposo. Ou seja, aos solteiros, Deus pede que seja esse amor a Ele. Aos casados, se você se uniu em vocação, você precisa amar aquela pessoa que está ali junto com você e servir a ela como se ela fosse Cristo. Aí fica na consciência de cada um. O que eu vou fazer para amar como se fosse Cristo? Para Cristo, você tem certeza que você ia falar, qualquer coisa que comer tá bom, não tô nem aí? Não! Porque se é para Jesus, você ia fazer uma coisinha mais com carinho, Então, realmente, respeitar a minha vocação. Não tem como eu, querer amar a Deus vivendo uma vida que não é minha. Você está instalado numa realidade. Viva conforme a sua realidade, a sua vocação. Aí a gente tem palavra aqui, para os casados também. Esse seria para os solteiros, mas acabou que chama casado. Mas o que seria a palavra para os casados? Tem uma frase de Santa Francisca Romana que fala assim, ó: é muito louvável que uma mulher casada seja devota, mas nunca deve se esquecer que é uma dona de casa e que algumas vezes ela deve deixar Deus no altar para encontrá-lo nas suas tarefas domésticas. Ou seja, para os casados que têm os afazeres básicos ali, tu precisa cumprir com isso também. Ai, Aline, mas não vai dar para mim rezar os 5 terços, as 1000 ave-marias, as 3 horas de meditação, porque infelizmente eu tenho que fazer comida. Não é assim que funciona. Tu tem que fazer comida e você tem que colocar Deus junto ali enquanto você estiver no preparo. Porque você vai amar Deus também dessa forma. Você vai amar também estando a serviço, porque é essa a tua vocação. Imagina se o padre resolvesse ficar só cozinhando e não celebrasse missa. Ia dar certo? Ia ser padre? Não ia. Se ele escolheu ser padre, ele que vive a vida de padre. Se você escolheu casar, você viva a vida de casado. E bem vivida, não é pra viver mais ou menos, pra ficar... Não, mas porque hoje eu tenho que dar aula lá no mar adentro, e aí hoje eu não vou fazer comida, não vou nem aí com você, porque hoje eu tenho que preparar. Mas peraí, você tá servindo quem primeiro? Você assumiu o compromisso com quem primeiro? Lá no matrimônio, tu assumiu um compromisso verdadeiro, na frente do Padre, na frente de Deus. Eu assumo essa pessoa. Então, se você assumiu, balança o fio é seu.
Né? Então, balança aí o filho da forma que der, da forma que for possível. E aqui a gente falou, né, da mulher, que eu citei Santa Francisca Romana, mas tem frase para os homens também, viu? Vocês fazem o favor de viver ali aquilo que é pedido na palavra. Porque fala, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Mas a parte de vocês acho que é pior. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Nó! Aí é pesado, porque amar do jeitinho que Deus amou, respeitando todas as dificuldades, todos os problemas, todas as picuinhas, as palavras na cabeça, aquela falação que não acaba, é complicado. Então também assuma a tua função de marido, né? Igual tu falou, assumir o balanço que o filho é seu. E a gente vai aí para uma terceira questão de vocação, que seria: alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão, ou, né, outros motivos louváveis. Estes podem contribuir muito para o bem da família humana. Que seria o quê? Às vezes aquela pessoa, ela não descobriu ainda a sua vocação. Eu não sei se a minha vocação é bem casar, eu não sei se a minha vocação é bem ser freira, ser padre e tal, mas então assume uma responsabilidade que de forma também você vai cuidar daquela pessoa humana. Lembra que a gente falou da filantropia? Cuidar ali daquela pessoa. Então, o médico, por exemplo, que assume aquele compromisso e que se dedica aos seus pacientes, ele pode também amar Deus na vocação dele de fato, né? De médico, na profissão dele. E, por fim, dediquemos a perfeição ao invés da quantidade. Às vezes a gente preocupa muito com a quantidade. Tem que ser 10 terços, 1000 Ave Maria, 3 horas de oração. E você não vai dar conta de fazer isso. Olha a realidade. Mas quando você for fazer, que seja lá o seu 1/3 em família, dedica. Porque às vezes a gente fala assim, então, né, é minha vocação ser casada, é minha vocação estar aqui no mundo. Então Deus sabe que não tem como eu ofertar tudo isso aí. Mas aí quando você vai fazer também, faz tudo porcalhado, não adiantou nada. Então, se é os 30 minutinhos que você reservou para Deus, tenta fazer isso com afinco, porque é o teu momento, né? Dá qualidade para Deus na conversa. Porque às vezes a gente fala, não, mas eu rezo de noite, toda noite eu rezo. Mas é aquela reza, né? A Maria cheia de graça, amém, dorme com Deus também, e puxa e vai dormir. Ué, mas cadê agradecimento do dia que você passou? Cadê um momentinho pra você escutar Deus? Cadê a intimidade? Você só falou. Deus vai levantar a voz e já tô dormindo. Não tem tempo. Né? Então, dedique-se em qualidade para Deus. Lembra que Deus, Ele gosta de uma qualidade. Né? Então, a gente precisa oferecer. E aí, né, a gente já comentou aí tudo sobre é possível ser santo, por que é possível ser santo, como amar a Deus, né, como fazer a vontade dele, respeitar a nossa vocação. E por fim, eu termino agora a aula com uma frase. É uma frase de Santo Agostinho, que fala assim, ó: ama e faz o que quiseres. Ama a Deus e faz o que você quiser. Porque o que você quiser que estiver dentro do amor a Deus vai ser louvado. Terminamos aí a nossa aula.